Seja muito bem-vindo à nossa primeira aula de briefing, onde eu vou aqui te explicar e te mostrar o passo a passo de como que você vai fazer um briefing com o cliente, tá? E isso aqui é uma sequência de aulas que eu vou oferecer para vocês, onde eu vou passear dentro das minhas ferramentas aqui e vou te mostrar na prática como é que você faz, como que você conduz essas perguntas. E para quem já é meu aluno de mentoria, de aulas dos meus cursos que eu ministro, eu sempre falo muito sobre métodos e processos, que para você ser um profissional respeitado dentro do mercado, você precisa ter métodos e processos muito bem estabelecidos. E um deles, um dos métodos iniciais dentro do processo de atendimento, é você usar ferramentas e dentre essas ferramentas o modelo de briefing. Um modelo de briefing com perguntas específicas para um modelo de negócio específico, onde você vai descobrir ali qual que é o segmento daquele cliente, quais são os desafios que ele tem, para dentro desse briefing você montar uma proposta adequada, que está dentro da realidade desse cliente, e ele vai te guiar, esse briefing ele vai te guiar não só na execução, né, na preparação dessa proposta, mas também na execução do trabalho depois que o contrato for assinado, tá? Esse modelo de briefing, junto com outros modelos, vão estar disponíveis aqui embaixo na descrição desse vídeo, ou você pode encontrar eles lá nas nossas redes sociais, @oicafemarketing, tanto no Facebook como no Instagram. Você vai procurar @oicafemarketing. Esse oizinho é porque não tinha o domínio Café Marketing Livre, a gente teve que colocar esse oi na frente, tá? Então lá você consegue encontrar não só esse material, mas outras ferramentas como modelo de contrato, modelo de orçamento, modelo de proposta, relatórios. Tem várias ferramentas, e-books, guias práticos que a gente já vem criando aí há um bom tempo para orientar quem é designer, social media, gestor de tráfego, freelancer, que atende aí várias áreas dentro do mercado de comunicação e marketing, tá bom? Então vamos para dentro dessa ferramenta aqui. Esse briefing ele é específico para o setor gastronômico. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar as opções de setor automotivo, que a gente já tem disponível, setor educacional, setor de vendas e setor imobiliário. Por que eu tenho diferentes briefings para diferentes tipos de clientes? Porque a pergunta que eu faço para o cliente do setor educacional, algumas perguntas, elas são diferentes do que eu vou perguntar para o setor imobiliário. Porque são mercados diferentes, têm demandas diferentes, portanto as perguntas precisam ser diferentes. Algumas são padrões, como público-alvo, investimento, tal, mas algumas elas são mais específicas ali, por isso eu faço essa diferenciação. E à medida que eu vou atendendo novos clientes, novos modelos de cliente, eu vou criando novos modelos de briefing, vou sempre colocando à disposição para o pessoal poder adquirir, tá bom? Então você pode clicar no link da descrição aí que vai estar disponível para você poder adquirir por um valor super camarada, tá bom? Então esse modelo aqui vai estar dentro desse pacote aí de briefings, que é um modelo de briefing para o setor gastronômico, restaurante, hamburgueria, pizzaria, lanchonete, sorveteria, sushi. Você pode, à vontade, churrascaria, você pode, à vontade, aí, usar ele para esse setor, tá bom? Então vamos lá. E aí aqui, né, nome do cliente, seu fulano, nome da empresa, contato, isso aqui geralmente eu preencho antes, se eu já tiver essa informação, para não tomar tempo. E aí eu mergulho dentro do briefing, né? Primeiro de tudo, seu fulano, qual que é a sua área de atuação, né? Dentro do setor gastronômico que você atende. E aí a gente vai trabalhar aqui em cima de hipóteses, tá? Primeiro, é uma hamburgueria e pizzaria. Ele fala, eu atendo hamburgueria e pizzaria, eu consigo atender bem, tenho equipe, pessoal treinado aqui, eu consigo atender essas duas demandas aqui do meu cliente. Pô, bacana, seu fulano. Seu fulano, qual que é a tua capacidade interna? Quantas pessoas cabem no teu estabelecimento? Pô, legal, aqui no meu estabelecimento cabem, em média, 150 pessoas. Pô, legal. E aí, inclusive, tem uma pergunta que eu vou adicionar nesse modelo de briefing aqui, que não está agora, que é o seguinte. Seu fulano, se eu ficar aberto de que horas até que horas? Alan, eu fico aberto das 6 à meia-noite. Legal. Quanto tempo, em média, leva a rotatividade de mesas? Como assim? O cliente entrou, um cliente sozinho ou acompanhado, um grupo, entrou, sentou, fez o pedido, aguardou, recebeu o pedido, consumiu e saiu. Quanto tempo leva, em média, esse processo aí? O cliente fala, bom, geralmente leva em média 1h30. Da hora que ele chega, faz o pedido, aguarda, recebe, consome, levanta e vai embora. Pô, então se ele ficar aberto durante 6 horas, das 6 da tarde até a meia-noite, são 6 horas de tempo. Cada mesa tem rotatividade de ciclos de cliente a cada 1h30, então são 4 ciclos de cliente a cada 6 horas. Então, por dia, ele tem 4 ciclos de cliente por mesa. Então, esse valor de 150 aqui, eu vou multiplicar ele por 4, que vai dar 600 pessoas. Então, em média, por dia, ele tem capacidade de atender 600 pessoas.
trabalhando essa rotatividade. Eu digo em média porque pode ser menos, né? Dependendo ali do dia, ele pode ter essas variações, mas em média 600 pessoas no dia dentro do estabelecimento. Depois disso eu pergunto, seu fulano, o senhor trabalha com delivery? E aí hoje quase todo mundo trabalha com delivery, né? É uma possibilidade e é legal porque o delivery, ele permite que esse cliente vá além disso aqui, ó, dessa capacidade interna. Ele pode atender, o presencial ali está funcionando a todo vapor, mas o delivery também está ali comendo solto. Então isso é bacana porque ele tem potencial de aumentar o seu faturamento, tá? E aí quando ele fala que trabalha com delivery, eu pergunto, qual é o seu raio de alcance médio aqui, né? Na sua região aqui, o senhor geralmente atende até quantos quilômetros ao redor? E aí geralmente, tem cliente que atende a cidade inteira, mas geralmente na média é 10 quilômetros, 10, 15 quilômetros, 20, dependendo do tamanho da cidade. Ou a cidade toda, se for uma cidade pequena, né? Mas vamos colocar aqui 10 quilômetros. E por que isso é muito importante? Porque quando eu vou fazer um anúncio patrocinado para esse cliente, lá dentro do gerenciador de anúncios, eu uso a estratégia de pino. Eu coloco o pino em cima do endereço dele, pá, e delimito o raio. Num raio de 10 quilômetros, eu quero que qualquer pessoa que mora ao redor, no raio de 10 quilômetros, receba o anúncio do meu cliente. Porque às vezes um cara de longe vem para comer aqui e o cara da minha região não sabe. E ele às vezes não vai vir aqui presencialmente, porque não gosta de comer na comida do bairro, mas ele gosta de repente de pedir. Sabe que às 2 horas da manhã, se ele precisar, ele tem alguém ali atendendo e tal, ele pode ir lá comer um podrão, comer um lanche, uma pizza e tal. Então é bacana você entender isso até para estratégia de tráfego pago. Então eu gosto de delimitar isso porque eu consigo mandar esse anúncio e ele me dá inclusive previsibilidade, sabe assim, quando eu jogo lá no gerenciador de anúncios, vou fazer uma simulação para o cliente, digo, ó, num raio de 10 quilômetros, o senhor pode alcançar tantas 1000 pessoas. E aí isso brilha os olhos do cliente, né? Isso é bacana, então por isso que eu gosto de colocar essa pergunta aqui. Vamos lá, mergulhando agora um pouco mais fundo. Seu fulano, quais são os produtos, os lanches aqui, quais são os mais vendidos do teu estabelecimento? O que é chamado de pãozinho francês ou boi de piranha, aquele que sai todo dia. Ele vai falar para mim, Alan, o que mais vende aqui de lanche, cara, é o bacon. De pizza, é a pizza de calabresa, padrãozinho de toda pizzaria, né? Uma pizza de calabresa. De lanche também, vamos botar aqui um x-salada, uma versão mais barata também, mais diet, digamos assim, mais light. E de pizza também, vamos pegar aqui e botar uma pizza portuguesa. Dois lanches e duas pizzas, né? Das que mais saem. Pô, legal. Seu fulano, qual que é o preço médio de cada um desses produtos mais vendidos? Ele fala, o bacon, estou falando aqui só do bacon, não estou falando de bebida, tá? Então, o bacon é artesanal, então vamos colocar aqui R$27. Estou jogando aqui por alto, tá? A pizza calabresa, R$35. O x-salada, R$22. E a pizza portuguesa, vamos jogar aí R$39. A pizza portuguesa grande, né? Padrão. Bacana. Com base nisso aqui, eu já consigo saber, e por outros fatores, quem é o público-alvo desse cara. Porque se é uma pizzaria de centro, essas pizzas, por exemplo, estão baratas. Porque uma pizzaria de centro, ela tem um custo operacional maior, o aluguel é tudo mais caro, então geralmente o valor é um pouco maior. E o público que vai lá também é um público diferente. Então tudo isso eu começo a pensar e já começo a entender a realidade desse cliente, tá? Vamos avançar. E aqui vai entrar numa parte muito importante. Seu fulano, quais são as plataformas de delivery, né, de pedido que o senhor usa hoje? E aí, na sua grande maioria, é o nosso queridíssimo iFood. Só que uma informação muito importante para quem não sabe. Muitos estabelecimentos usam o iFood para prospectar novos clientes. Por quê? Porque, cara, quase todo mundo tem iFood instalado no celular. É raro você encontrar alguém que não tem, tá? Só que como o iFood cobra uma taxa muito alta, se eu não me engano é 27% que ele cobra de taxa, é uma taxa muito alta para o estabelecimento. Então o que o cara faz? Como todo mundo está no iFood, ele vai para o iFood para tentar fazer a primeira venda pelo iFood. Por quê? Porque quando esse cliente fizer a compra, quando for o pedido para ele geralmente manda um cartãozinho, um cupomzinho de desconto, uma informação para o cliente na próxima vez pedir pelo WhatsApp que vai ter um desconto, vai ter ali um negocinho e tal. Por quê? Porque dessa forma o cliente deixa de pagar essa taxa do iFood que muitos consideram absurdas. Então usa o iFood às vezes só para captar o cliente e depois tenta levar ele para um outro ponto de venda, para um outro canal de venda para não pagar tantas taxas. Um que o pessoal tem indicado muito é esse Consumer aqui, ó, que é uma ferramenta de gestão e ele te dá uma série de possibilidades. Também tem o Menudino, que é o cardápio digital do Consumer. E o bacana do Consumer, para quem é gestor de tráfego, é que ele permite que você instale o pixel do Facebook dentro dele. Então você consegue ali pelo pixel do Facebook saber, pô, o cliente entrou no cardápio, olhou, mas comprou, quantos desistiram, qual que é a média. Então, por exemplo,
O Facebook te diz, olha, 400 pessoas clicaram no anúncio, beleza, dessas 400, quantas de fato fizeram pedido? Então você consegue medir essa questão de taxa de conversão, é muito bacana e o consumer te dá essa possibilidade. Então você vai perguntar ali qual é a plataforma que ele usa, que pode ser Uber Eats, pode ser Delivery App, 99 Food, WhatsApp, ele talvez não use nenhuma, ele usa só WhatsApp. Então você consegue saber aí, tá? E aí um outro ponto. Como é que está a sua presença digital, seu fulano? Qual é a rede social que hoje o senhor usa? Aí geralmente é padrão, né? Facebook, Instagram, WhatsApp Business, alguns têm site próprio e outros também, eu procuro saber se o cliente está bem configurado no Google Meu Negócio, né? Quando alguém fizer uma pesquisa lá, se ele vai aparecer na lista ali de pesquisa, na rede de pesquisa do Google. Muitos têm me perguntado sobre TikTok e também sobre Facebook. Por quê? Alguns dizem assim, Facebook já morreu, a gente quase não posta nada no Facebook, a gente posta mais no Instagram. Engano. O que acontece é o seguinte, pessoal, deixa eu explicar para vocês. E é bom que você eduque o teu cliente sobre isso. O público do Facebook hoje, ele é um público mais velho. Mas a grande massa ainda está no Facebook. Ele ainda detém a grande maioria, tá? Só que o público do Facebook hoje ele é um público geralmente de 35 anos para frente. É o público que usa ele de maneira diária e recorrente. O público mais jovem, ali entre 18 a 35 anos, já usa mais o nosso querido Instagram. O público adolescente jovem, ali entre 13 e 17 anos, é que já vai usar mais o TikTok. Qual que é a diferença entre essas três redes sociais? Facebook e Instagram, eles são o que nós chamamos de rede de relacionamento. Então, geralmente você segue pessoas e contas e empresas ali com quem você tem algum tipo de familiaridade. No TikTok, isso não é bem assim. Você geralmente segue contas que geram algum tipo de entretenimento para você, seja um conteúdo político, conteúdo, sei lá, dança, alguma coisa assim. E como é um público mais jovem, ele não se aplica ainda, e assim, a disseminação de conteúdo ela é muito pulverizada, ela não é local, né? Ele distribui para todo mundo. Para um negócio local, ele ainda não é interessante, por quê? Porque geralmente pessoas locais não vão seguir a conta daquela empresa no TikTok. Porque sei lá, não tem interesse. É muito interessante perceber esse comportamento e por ser um público mais jovem também, né? Quais são as empresas do setor gastronômico que costumam usar o TikTok? Empresas que têm abrangência nacional. McDonald's, Burger King, Subway, Habib's, Bob's. Por quê? Porque elas soltam conteúdo da matriz e esse conteúdo vai para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, mas digamos que o Brasil inteiro. Em qualquer cidade do Brasil tem uma filial dessas empresas. Então o cliente, onde ele estiver, ele vai ser impactado e ele pode ser um cliente potencial, que é diferente do comércio local que trabalha ali só localmente. Então é bacana você entender isso. E o público do TikTok ele é um público mais jovem, mais novo, mais adolescente. Então por isso que assim, no tráfego pago do TikTok você consegue segmentar por cidade. Não, eu quero mandar meu anúncio só para pessoas que moram nessa cidade. Mas ainda está em fase de amadurecimento, processo natural da rede, tá? Então, majoritariamente, hoje, para negócio local, é Facebook, Instagram, WhatsApp Business ali para atendimento e Google Meu Negócio, né? Ferramentas gratuitas aí para você trabalhar. Público-alvo, padrão também, né? Pergunta padrão, homens e mulheres, pessoas. Geralmente aqui, o público que mais pede comida, pessoal, é entre esses três aqui, tá? Entre esses três aqui, pegando de 18 a 44 anos. Você tem, obviamente, pedidos aqui nessa faixa etária, mas é bem menor, né? A curva maior é nesse meio aqui de 18 a 44 anos, com as suas oscilações. O público adolescente aqui, geralmente não costumo marcar ele, porque geralmente quem paga são os pais, né? Então eu estou pensando aqui no público comprador, o que paga a conta no final, para mandar o anúncio para ele. Show? Beleza, agora a gente vai mergulhar um pouco mais fundo. Dentro das perguntas que eu faço, eu pergunto o seguinte: seu fulano, qual hoje é a sua média de pedidos diários e qual que é o seu objetivo ou a sua capacidade? Porque tem muito isso, às vezes o cara tem um objetivo, mas não tem a capacidade para aquilo, né? E eu gosto de perguntar muito sobre atual, né, presente e futuro, porque quebra um pouco aquela barreira do cliente de falar sobre números, de abrir um pouco, porque ele pensa, vou ficar falando de dinheiro, ficar falando de números, às vezes não quer falar e tal. Quando eu pergunto estado presente, estado futuro, o cliente, né, ele fica mais aberto a falar. Então, digamos que o cliente fala assim, aqui em média, cara, hoje eu tenho 400 pedidos diários. Entre dias bons e dias ruins, na média, 400 pedidos diários. Pô, bacana, mas qual que é o seu objetivo? Cara, ou a capacidade, né? Eu tenho capacidade aqui, sem mexer na equipe, sem nada, de pelo menos 700 pedidos por dia, né? Então, quando o cliente me diz isso, ele já me dá o estado atual e o estado desejado. Então ele acabou de me dar uma meta. Eu, como profissional de marketing,
Meu alvo é que ele tenha pelo menos 700 pedidos por dia, tá? Então aumentar essa curva aí de crescimento, quase o dobro, né? Ele está me dando essa meta. E aí, vamos avançar. Algumas empresas têm essa informação, outras não, mas eu gosto de fazer mais por uma questão de saber ali o nível de quanto o meu cliente conhece o cliente dele, se ele sabe qual é a recorrência. Então, o teu cliente, ele geralmente costuma pedir, vamos pegar o delivery, a cada quantos dias? Então, vamos pegar um exemplo aqui de casa. Aqui em casa, até um tempo atrás, a gente pedia a cada 3 dias, a gente pedia alguma coisa. Fosse um açaí, uma pizza, um hambúrguer, alguma coisa assim. Hoje ele está na média de a cada 7 dias. A cada 7 dias a gente pede alguma coisa, a gente diminui muito essa frequência. É bacana quando o cliente sabe disso, porque dependendo, se ele tem uma recorrência muito larga, né, muito longa, tipo assim, um cliente geralmente pede a cada 30 dias. É um período muito longo. Então é bacana você, de repente, pensar em ações para que esse cliente que já compra e que é 5 vezes mais barato do que um cliente novo, ele compre mais vezes. Então, de repente, trabalhar aí uma promoçãozinha ali para esse cliente que já comprou, comprar de novo de maneira mais recorrente, tá? E aí, próxima pergunta, eu vou até corrigir isso aqui, ao invés de ticket médio por pedido. Qual o ticket médio por pedido? Então, seu fulano, destrinchando tudo que você tem aqui, do que você vende, quanto em média sai cada pedido, né? Quando o cliente faz o pedido ali, se você for dividir isso, dá quanto em média, um ticket médio? Ele vai falar, Alan, cada pedido ele vai circular entre 25 a 35 reais por pedido, por cabeça ali e tal. Quando ele me dá essa informação, eu consigo calcular um preço médio. O preço médio por pedido é 30 reais. Isso aqui são hipóteses, tá? O que eu vou fazer? O preço médio eu vou calcular e vou multiplicar ele vezes a quantidade de pedidos. Então, se ele tem uma média hoje de 400 pedidos por dia e cada pedido gira em torno, em média, 30 reais, pode ser mais, pode ser menos, mas na média 30 reais, eu vou fazer um cálculo. Vou abrir a calculadora aí, provavelmente não vai aparecer para você na tela, mas eu vou fazer um cálculo aqui. 400 vezes 30 reais. Vai dar... Opa, errei. 400 vezes 30 reais. Esse cliente vai ter um faturamento médio diário de aproximadamente 12 mil reais por dia, tá? 400 pedidos a 30 reais cada pedido vai ser mais ou menos 12 mil por dia. Pegando esses 12 mil, eu vou jogar aí 24 dias, vou dizer que ele nem trabalha sábado e domingo, vou eliminar 8 dias aí, né, 2 dias de cada, 4 sábados, 4 domingos, vou eliminar 8 dias, vamos dizer que ele trabalha aí, vamos colocar 24 dias, 12 mil vezes 24, dá 288 mil reais de faturamento. Vamos arredondar? Vamos colocar aqui 12 mil vezes 30, é 12 mil vezes 30, vai dar 360 mil reais, porque tem estabelecimento que fica aberto todo dia, né? Vai dar 360 mil reais por mês de faturamento. Quando o cliente me dá esse número, ele me mostra como deve ser a minha proposta. Claro, e aí é importante ressaltar. O Sebrae, é bom que você anote essa informação se você não sabe, o Sebrae recomenda que as empresas investam de 5 a 15% do faturamento em marketing. 5 a 15%. Aqui no café a gente geralmente recomenda 10%, que está na média ali e é fácil para o cliente calcular. Se fosse para o cliente investir desse faturamento aqui de 360 mil, 10%, seria em média 36 mil reais por mês de faturamento. Claro que dependendo do cliente, ele não vai colocar 10% na sua mão, ele pode colocar 5%, né? Digamos que ele coloque, vamos colocar o mínimo, vai dar 18 mil. Que é 5%, tá? Do que seria 5% do faturamento dele. Com 18 mil, cara, se você é um cara freelancer, irmão, você consegue fazer muita coisa. Por quê? Porque dependendo desse cliente, setor de gastronomia, ele vai precisar de um design para produzir peça ali, semanais de promoções, de um evento que vai ter, alguma coisa que ele vai ter, música ao vivo ali, um fotógrafo para fotografar produto do cardápio dele, né? E de maneira periódica, que pode ser quinzenal, mensal, e no estabelecimento fazer fotos profissionais no estabelecimento dele. Um social media que vá semanalmente, no horário que ele está aberto, para fazer uns reels, umas fotos, tem um processo ali de como prepara e tal, é bacana isso, tá? E um gestor de tráfego, que é o cara que vai ali jogar os anúncios dele para a internet.
Então, você consegue, com 18 mil reais, que é, digamos, é o 5% do faturamento, contratar uma galera para trabalhar contigo, para prestar serviço, cobrando um valor justo, e ainda te sobra margem para você fazer tráfego pago, para você imprimir folheto, para você imprimir, fazer a campanha de outdoor, campanha de rádio. Você consegue fazer muita coisa, tá? E aí, o que é bacana você saber essas informações? Porque isso, inclusive, vai te nortear na tua proposta. Quanto que você vai cobrar desse cliente? Tá? E é bom que, né, isso esteja dentro de um orçamento saudável. E aí isso, inclusive, vai te nortear para saber quanto que você vai indicar para ele sobre investimento em tráfego pago. Porque eu pergunto, seu fulano, se eu penso em investir em tráfego pago, se ele não sabe, eu vou explicar o que é. E aí, geralmente, quando eu explico, o cliente fala, quero sim, com certeza, né? E se sim, quanto? Quando é um cliente pequeno, eu recomendo ali 400 a 600 reais por mês de tráfego pago. Mas nesse caso aqui, que o cara tem 18 mil na agulha para investir mensalmente, eu vou colocar aí para ele 2 mil, 3 mil, 4 mil reais de tráfego pago. Deixa o pau torar. Por quê? Porque a gente tem uma meta. A gente precisa pelo menos dobrar o número de pedidos desse cara. Então, pau na máquina, entendeu? Eu sei que ele não vai ter dó disso. E quanto mais, né? E assim, quanto maior o orçamento, mais eu consigo organizar esse orçamento e dividir ele para público de remarketing, presencial para quem quer vir no local, e eu coloco o anúncio ali para localização, anúncio para o delivery, anúncio para iFood, que seja. Então eu consigo trabalhar diferentes tipos de anúncio para diferentes objetivos usando o orçamento maior. Eu tenho orçamento suficiente para fazer várias ações ali, campanha de vídeo, campanha de imagem, de foto e tal, e ir testando isso. Isso que é bacana, quando você tem um bom orçamento para trabalhar. Depois eu pergunto se o BM dele está configurado, que é o Business Manager, que é gerenciador de negócio, saber se o Facebook, Instagram, WhatsApp está ali tudo conectado, conta de anúncio, porque geralmente a resposta é não ou não tenho certeza, porque eu sei que eu vou ter que configurar isso aí para ele depois, e geralmente eu faço isso de maneira gratuita, né? Dou isso como um bônus para ele. Tá? Por último, caminhando para o final aqui, 3 perguntas. Seu fulano, eu quero que você me dê 3 nomes de empresas que são teu concorrente, são tua concorrência ou tua referência. Aí ele vai me dizer, pizzaria fulano de tal. Ele é o quê? Ele é meu concorrente direto, ele fica aqui pertinho, rouba muito cliente meu, tá? Pô, bacana. Quem mais? Fulano. Tá? E aí, o fulano é o quê? Fulano é minha referência porque ele é fora daqui, não é minha concorrência, e eu, acho muito bacana o trabalho que eles fazem, acho legal, tal. Pô, legal, bacana. Quem mais? Fulano. Fulano é minha concorrência, mas também é minha referência, né? De repente ele vai te falar isso. Porque eu acho legal o trabalho deles, tá? Mas eles são meu concorrente e tal. Legal. Por quê? Depois que eu pego o nome dessas empresas, eu vou entrar na rede social, vou fuçar, vou ver se eles têm anúncio patrocinado na biblioteca de anúncios do Facebook, como são esses anúncios, número de seguidores, vou conseguir fazer ali um mapeamento do concorrente ou da referência dele, tá? Para eu poder ver o que está sendo feito, para ver o que a gente pode modelar ali. E aí, geralmente eu termino o briefing perguntando se existe alguém designado para ser nosso ponto de contato. Porque às vezes se você for atendido pelo gerente, no dia a dia do negócio, ele não vai ter condições de até atender, porque está no caixa, porque está correndo, enfim, atendendo o cliente. Então ele vai designar alguém ali da equipe dele para que possa ser o teu ponto de contato, para você perguntar como é que está o movimento, como é que está a venda hoje e tal, e tirando dúvida ali, fazendo algumas perguntas ao longo do processo de atendimento do cliente. Então aqui você tem informações o suficientes para fazer uma proposta que está adequada à realidade do cliente, que atende a necessidade dele, você sabe qual é o estado atual e qual é o estado desejado. Inclusive, eu vou colocar na atualização desse briefing aqui, análise SWOT, que é força, fraqueza, oportunidade e ameaça. Às vezes o cliente fala, pô, meu local aqui ainda é muito sujo, não é bem organizado, não tem uma decoração legal, ou a minha localização não sou bem localizado, né? Não tem muito tráfego aqui. Por quê? Toda fraqueza e ameaça do teu cliente é munição na tua mão como profissional de marketing para você usar, né, na hora da negociação. Falar, seu fulano, o senhor está muito mal localizado. Por quê? Porque você como marketing, quanto maiores forem os desafios e obstáculos desse cliente, as ameaças e fraquezas dele, mais ele precisa de um marketing bom para contornar esses obstáculos. Então ele precisa, quando você descobre o problema dele, você usa ele e fala assim, cara, você tem um problema, você está muito mal localizado, ninguém na tua região conhece você acabou de abrir, então você precisa de um marketing para levar os teus anúncios mais além. Então eu vou colocar na próxima atualização desse briefing, eu vou colocar a matriz SWOT, eu tinha colocado anteriormente, tirei, mas eu vou colocar de novo porque eu acho que é muito importante, e o meu modelo de proposta 2023, ele vai vir com análise SWOT embutida para eu usar nessa fase de negociação.
Então, deu para entender como é que funciona esse processo? Então, quando eu faço essas perguntas, eu terminei, seu fulano, obrigado, tá? Vou montar a proposta. Aí, geralmente, eu gosto de marcar uma reunião posterior presencial para eu apresentar essa proposta para ele, tá? E aí eu vou montar a proposta legalzinho, pá, bacana, e vou mostrar para ele passo a passo o que vai ser feito, como vai ser feito e como a gente vai trabalhar para chegar no objetivo desse cliente aqui, que é, digamos, quase duplicar aí o número de pedidos que ele tem. Então, com base nisso, eu tenho informação suficiente para montar uma boa proposta. É assim que você faz um briefing do setor gastronômico. Você gostou dessa aula? Então, comenta aqui embaixo, ficou alguma dúvida, alguma coisa que, pô, de repente passou aqui batido, comenta aqui embaixo, eu vou ter o prazer de te ajudar. Se você quiser adquirir esse modelo de briefing e outros modelos de briefing, eu vou deixar aqui embaixo também o link para você adquirir o pacote com vários modelos de briefing, automotivo, imobiliário, tá tudo junto no mesmo pacote, tá bom? E as atualizações que for lançando vai estar disponível para quem já comprou. Sempre que tiver atualização, você vai ter acesso a elas, poder baixar, poder editar, tá em CorelDRAW, Illustrator, tá tudo muito bem aberto para você poder editar aí do jeito que você achar melhor, tá bom? Eu espero que tenha contribuído com a tua jornada, tá bom? Se ficou alguma dúvida, comenta aqui. Segue o canal, se inscreve, curte aí, faz o que tem que fazer, tá bom? Ativa o sininho das notificações. E eu espero e desejo, como sempre, sucesso na sua caminhada. A gente se vê por aí e tamo junto. Um abraço. Tchau, tchau.